Era um domingo qualquer, e a sala da casa estava iluminada pela luz suave da televisão. A família se reuniu para assistir a um filme, rindo e comentando as cenas. Eu tinha apenas 9 anos, mas uma sensação de desconforto começou a se espalhar pelo ambiente. O ar parecia mais pesado, e uma estranha inquietação me envolveu enquanto olhava para a tela. À medida que o filme avançava, algo capturou minha atenção. Vultos se moviam pelas sombras da casa. O coração acelerado, concentrei meu olhar nas formas indistintas, 3 mulheres vestidas de branco que flutuavam pelo corredor. Elas não faziam barulho, mas suas presenças eram inegáveis. As figuras etéreas dançavam em um balé silencioso, quase como se estivessem em outra dimensão, e, embora a imagem fosse assustadora, havia algo hipnotizante nelas. Eu apontei para o corredor, esperando que minha mãe olhasse. Ela, no entanto, distraída pela tela, lançou-me um olhar cético e disse que devia ser a minha imaginação. A resposta dela não trouxe alívio, mas sim uma sensação de dúvida. O que eu estava vendo era real ou era apenas um produto da minha mente inquieta? O filme continuou, mas eu já não conseguia prestar atenção. As figuras persistiam, e eu sentia o frio da presença delas. O tempo passou e a vida seguiu seu curso. Anos se passaram até que eu tivesse 22 anos, quando decidi visitar meu pai. Ele sempre foi um contador de histórias, e naquela noite, começou a falar sobre a cidade em que crescerá, suas memórias e as lendas que o cercavam. Havia algo nostálgico na maneira como ele narrava, e eu me perdi em suas palavras, até que ele chegou a um ponto que fez meu estômago embrulhar. Ele comentou que, há muitos anos, 3 mulheres foram mortas perto dali, e que eram prostitutas. A história, ele explicou, falava sobre o mistério que cercava as mortes e os rumores sobre a presença delas na região. Um calafrio percorreu minha espinha. Minhas lembranças da infância, aquelas figuras brancas que dançavam no corredor, voltaram à tona com força total. A ligação entre o que eu havia visto quando criança e a história que meu pai contava era inegável, e um pânico sutil começou a se infiltrar na minha mente. Eu permaneci em silêncio, incapaz de compartilhar o que sabia, o que tinha visto. Meu pai continuou, descrevendo os rumores que cercavam o local onde as mulheres foram mortas. Ele falava de visões, de gritos ecoando nas noites escuras e a sensação de uma presença assombrada que pairava sobre a área. A atmosfera na sala parecia mudar, como se as sombras se estivessem encurtando e se aproximando de nós. De repente, a lembrança das figuras de branco me atingiu como um soco no estômago. Eu me levantei abruptamente, um impulso quase instintivo. Eu precisava ir embora. Meu pai me olhou surpreso, mas a urgência na minha voz não deixava espaço para discussão. A sensação de que algo estava me observando, uma presença que eu não queria encarar, me forçou a correr para fora da casa. O caminho até meu carro foi como um pesadelo. As sombras das árvores ao longo da estrada pareciam se estender, como se estivessem se alongando para me agarrar. Cada passo que eu dava fazia o terror crescer dentro de mim, e a imagem das mulheres de branco dançando em minha mente se tornou uma incessante repetição de desespero. Eu me lembrei das histórias sobre o cemitério e como, naquela noite fatídica, algo horrível tinha acontecido. Finalmente, alcancei meu carro, abri a porta e entrei. O motor rugiu, e eu escapei daquele lugar assombrado, mas a sensação de que algo havia me seguido persistia. Enquanto dirigia, as imagens continuavam a dançar diante de meus olhos, e as 3 mulheres, com rostos vazios e expressão triste, me observando. O que elas queriam? Por que não podiam descansar em paz? Nos dias que se seguiram, tentei afastar a lembrança, mas cada vez que fechava os olhos, via aqueles vultos. O que meu pai havia dito sobre elas continuava a ecoar em minha mente, e a ideia de que eu havia cruzado o caminho delas me aterrorizava. As noites se tornaram longas e insuportáveis. O medo tomou conta de mim, fazendo com que eu evitasse ficar sozinho em casa. Uma noite, depois de muitos dias de insônia, decidi que precisava enfrentar meu medo. Voltei à cidade, ao local que meu pai mencionara, determinada a entender o que realmente havia acontecido. Ao chegar ao terreno, a atmosfera era densa, quase palpável. O silêncio era ensurdecedor, e o vento sussurrava segredos antigos. A lua iluminava o terreno abandonado, revelando marcas do passado e a vegetação crescida ao redor. À medida que me aproximei, um arrepio percorreu meu corpo. Era como se as sombras estivessem observando cada movimento meu. Eu me lembrei das mulheres de branco, e meu coração disparou. Então, uma brisa fria soprou e, por um breve momento, eu vi. As 3 figuras se formaram diante de mim,
vestidas com vestidos brancos que dançavam como se estivessem flutuando. Os rostos eram indistintos, mas a tristeza que exalavam era palpável. Era uma visão de pura agonia. Eu não sabia se deveria correr ou ficar. Uma delas deu um passo à frente, como se quisesse se comunicar. A sensação de desespero aumentou, e eu me vi cercada por memórias tristes e arrependimentos não resolvidos. Sem saber como, me vi falando com elas. Eu sabia o que havia acontecido com elas. Senti a dor que elas carregavam. E, naquele instante, algo mudou. As sombras pareceram se dissipar, e a atmosfera ao redor ficou mais leve. As figuras começaram a se afastar lentamente, mas antes de desaparecerem, uma delas olhou para mim com um olhar que misturava tristeza e gratidão. Naquela noite, eu entendi que a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos é tênue. As histórias são importantes, não apenas para lembrar, mas para dar voz àqueles que não podem mais falar. As mulheres de branco não eram apenas vultos, eram almas que buscavam liberdade. E, ao aceitar suas histórias, eu finalmente encontrei a paz que tanto procurei. Saí do terreno com a sensação de que havia deixado algo para trás, mas também com a esperança de que, de alguma forma, eu havia ajudado a libertar aqueles espíritos atormentados. Ao voltar para casa, o medo que me acompanhava tanto tempo finalmente começou a se dissipar, e eu soube que, embora o passado possa ser assombrado, o presente é onde podemos mudar as coisas.